Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Nossa aula de hoje vai ser sobre Contra-Reforma. Então nós vamos analisar basicamente qual foi o posicionamento da Igreja Católica diante do movimento protestante que surgiu a partir de ideias luteranas, ideias calvinistas, e diante dessa reação vamos compreender um pouco mais sobre o contexto do século XVII, ou seja, como o continente europeu é chacoalhado por essa disputa de reforma católica e reforma protestante, o que acaba impactando muito com disputas de intolerância religiosa que repercute na Espanha, Portugal, na região da Itália, na região da Alemanha, ou seja, basicamente o continente europeu ele é chacoalhado por essas ondas religiosas, dogmáticas, e na aula de hoje nós vamos analisar um pouco sobre a reação dessa igreja, a reação popular, para que a gente compreenda um pouco desse ambiente que vivia a população no século XVII em ambas regiões. Beleza, galera? Então, para que isso possa acontecer, vamos fazer então uma análise dessa contrarreforma, destacando o objetivo central da reforma católica, que passa por dois períodos, né? A primeiro modo, a igreja tem um posicionamento, depois de um tempo se modifica um pouco esse pensamento, embora tente sempre reforçar quais são os dogmas do cristianismo. Beleza, pessoal? Diante dessa reação, pessoal, o objetivo central dessa reforma, tá, era tentar evitar a perca de fiéis e também manter a força sobre a autoridade do Papa. Então, reforçar para que as pessoas entendessem que o Papa ele era um líder religioso que tinha como uma aproximação divina e tinha o poder e a noção de fazer boas escolhas pela cristandade. Então, essa situação ela vai permitir com que vários papas, não só o Paulo III, mas Paulo IV e por aí vai, porque esse concílio que ele vai convocar vai durar por muito tempo. Né? O que é um concílio? Ele reúne padres, bispos, a cúpula da Igreja Católica e tenta debater sobre as críticas que o protestantismo ditava sobre o clero e sobre as estratégias que a Igreja vinha realizando há um bom tempo. Então, esse concílio, chamado Concílio de Trento, que começa a ser debatido e convocado em 1545, ele se posterga, né? Ele vai além dessa data, não é uma coisa que se resolve assim, né, de forma rápida, e por muito tempo os anos vão passando e eles vão debatendo essas fases e formas que a igreja poderia abordar para evitar o crescimento do protestantismo e a perca de fiéis do catolicismo. Diante dessas fases que a gente percebe da Contra-Reforma, a gente percebe que em um primeiro momento a Igreja Católica ela utiliza o medo e a violência para conseguir impedir o avanço das ideias reformistas, protestantes. Então, qual é a primeira análise que eles acabam realizando? Eles acabam percebendo que o crescimento era grande e para evitar o crescimento de hereges, de críticas, eles criam o Tribunal da Inquisição. Então, o que é esse Tribunal da Inquisição? Ele acaba prendendo e condenando pessoas que têm uma doutrina contrária à igreja e que professa uma fé equivocada ou críticas à igreja diante de algum tipo de dogma ou liturgia, e acabavam condenando essas pessoas. Então, desde punições como tortura, punições à morte, né, tudo isso para quem eles chamavam de hereges, tá? Depois a igreja ela acaba modificando o seu comportamento, as suas atitudes, e ela passa a reavaliar os princípios utilizados, como se fosse uma autoanálise, né? Tipo, imagine que você tem uma tese, alguém te critica, então você
por medo, passa a utilizar um mecanismo que não dá certo, então o que você faz? Opa, será que essa crítica é uma verdade? E aí você volta a analisar tudo aquilo que falam mal de você, que você vê que é algo ruim. Então, essa autoanálise, ela tem como um objetivo central reparar os pontos mais críticos pelos reformistas protestantes, ou seja, reafirmar os dogmas ou reafirmar a doutrina, dizer o que é certo e o que é errado. O que for errado, retira, o que for certo, se mantém. Porém, nesse processo entre reafirmação de dogmas, o Concílio de Trento vai ser importante para reafirmar alguns tipos de pensamento. Então, a partir desse Concílio de Trento, as mudanças que a igreja vai fazer vai permitir com que muitos fiéis voltem a acreditar na Igreja Católica e também no sacramento, nos 7 sacramentos que a gente já vai trabalhar, né? Já vou explicar para vocês basicamente quais são esses. E também no discurso papal, né? Na força, na importância do padre, do Papa, como líder da cristandade. Porém, teremos outros que serão contra. Mas o que aborda isso? Como que a igreja consegue recuperar boa parte desses fiéis que perdiam por conta dos abusos do clero? Como a gente viu, tanto no filme do Martinho Lutero, quanto na aula teórica que a gente teve sobre o luteranismo, sobre o calvinismo, a gente percebeu que as maiores críticas aconteciam porque o clero, por exemplo, ele fazia um pacto, né, de não ter família, né, um celibato, mas quando ele ia para Roma ou para outros lugares, ele ia e procurava a mulher, por exemplo, que era uma coisa contra a doutrina católica. Fora outros abusos que o clero cometia. Mas nesse Conselho de Trento, uma das coisas mais importantes foi isso. Além do fim da venda de indulgência, além da questão da igreja reforçar que tem o padre, o clero, tem que viver em um celibato, esses fatores permitiram uma diminuição dos abusos do clero, fator que animou boa parte desses fiéis a voltarem à igreja. É claro que quem não voltou, quem era contra a esse regime, tinha um interesse que era muito mais ligado ao setor político e econômico. Então, aqueles que não votaram ao cristianismo e que eram protestantes, eles não voltavam por conta do ambiente político e econômico que os favorecia. E esse cisma diante da reforma religiosa é uma coisa que acontece e aprimora as disputas e intolerância religiosa por toda a Europa. Por conta disso, a igreja ela utiliza alguns instrumentos para essa contrarreforma, para tentar amenizar a quantidade de perda de fiéis. E qual tentativa de reverter isso? Como que eles fazem? Eles usam instrumentos como o Concílio de Trento, né, onde eles vão debater os dogmas, a Companhia de Jesus, cujo eles vão destinar o futuro, né, vão simplesmente acabar com essa companhia. A gente já vai ver o que ela fazia, para que servia, porque eles finalizam. E a Inquisição, na tentativa de evitar que doutrinas contrárias à Igreja Católica pudessem se espalhar. Então, o objetivo maior dessa Inquisição era pegar pessoas que pensavam e divulgavam heresias, doutrinas contra a Igreja Católica ou críticas à Igreja Católica e simplesmente puni-las, né? Ou fazer com que elas retirem, e aí utilizando o medo e a violência. Então, quem era herege e ia para essa Santa Inquisição tinha algumas opções. A primeira dela, retirar e negar tudo o que foi falado e, por fim, a profanação da doutrina da igreja, ou simplesmente ser punida por expressar uma opinião que naquela época ia contrária à religião oficial em grande parte da Europa, que era o cristianismo. Tá? Então, foi criado o Concílio de Trento em 1545, durou até 63. Então nós temos aí uma quantidade de tempo, né, uma longa duração, não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa rápida, porque tivemos naquela época
questões e problemas com epidemias, conflitos religiosos entre protestantes e cristãos, e às vezes desentendimento entre o próprio membro do alto clero, que não aceitava algumas imposições, né, não aceitava algumas mudanças. Então esse concílio de Trento, ele tinha como objetivo vital reforçar, né, cada vez mais os dogmas da igreja, para combater os protestantes e ser muito mais rígido com o clero, ou seja, evitar que o clero fizesse os seus abusos. E é esse fator que vai fazer com que boa parte dos cristãos que tinham se convertido ao protestantismo volte atrás, né, volte à Igreja Católica como professar a fé que antigamente já vinha professando. Dentre esses instrumentos, no Concílio de Trento, nós temos a manutenção então de alguns princípios que são fundamentais. O primeiro deles é os sete sacramentos. Então, o que é esse sete sacramentos? É quando os católicos reafirmam que dentro da sua doutrina, as pessoas que seguem o catolicismo têm que passar pelo batismo, pela confirmação da Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem sacerdotal e matrimônio. Então, essa vertente da doutrina católica se chama sete sacramentos. Isso é a essência do cristianismo católico. Diante disso, eles reforçam outros fatores, como, por exemplo, a crença e o culto nos santos, a veneração das imagens, a autoridade incontestável do Papa, o celibato clerical, tá? E um código muito mais rígido para esses integrantes do clero, né? Além desses fatores, nós temos o fim da venda de indulgências, a proibição da livre interpretação da Bíblia, ou seja, a pessoa não pode ter a interpretação individual da Bíblia, né, um equívoco, até porque boa parte dos clérigos diziam que as pessoas não sabiam interpretar direito, então cometeriam erros, grandes equívocos e precisavam então ter um conhecimento e viver na igreja a ponto de entender todos esses aspectos e serem auxiliados pelos clérigos. Outro fator foi a criação do Index, que é das críticas maiores dos protestantes depois dessa contra-reforma, né, que é um índice de livros proibidos. O que tinha dentro disso? Eles colocavam algumas obras, alguns nomes, né, de títulos de algumas obras que questionavam a igreja, que questionavam qualquer tipo de argumento que esteja aqui, né? A gente viu ali, por exemplo, mudanças e reafirmações do 1 até mesmo o 8. Então, críticas, por exemplo, de Copérnico, de Martinho Lutero, do calvinismo, de vários outros manifestantes protestantes que reafirmavam uma heresia contra a Igreja Católica, eles colocavam nesse index. E aí todo cristão era proibido de ler essas obras, senão estariam cometendo pecado, professando contra a fé diante de Deus e todos esses elementos. Então as pessoas evitavam ler os livros que estavam nesse index. Então você via o index, via o nome e aí sabia que aquela obra não poderia ser lida porque você estaria professando uma heresia. Então essa forma foi utilizada pela igreja como uma forma, né, uma tentativa de evitar o crescimento do protestantismo. Só para compreender alguns termos técnicos que a gente vê em história, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui para ajudá-los. Tá? Então, o que significa a palavra dogma? Tá? Na tradução grega, pensa-se que é uma verdade. Então, o que era comum na antiguidade? Toda doutrina, tudo que a igreja ensinava era tido como algo real, como a verdade absoluta. Então ela é intocável. Então quem questionava os dogmas estava questionando a verdade. E se questiona a verdade, significa que questiona Deus. E por isso a pessoa viveria no pecado, que é uma das questões mais complexas pela igreja na antiguidade e que reforçava uma alienação.
da pessoa com o pecado por não ter a própria interpretação da Bíblia. Então, o dogma traz essa característica. Então, qualquer crítica, qualquer questionamento sobre o dogma da Igreja Católica, a pessoa era considerada herege. Vamos ver o significado da palavra herege? Vamos ver então o termo herege, que ou quem professa uma heresia, que ou quem professa uma doutrina contrária ao que foi estabelecido pelo grupo, pela igreja, pelo dogma. Segunda definição, que ou quem adota ou sustenta ideias, opiniões e doutrinas contrárias às admitidas por um grupo ou por uma igreja. Então, todo aquele que fosse contra a doutrina professada por um grupo principal, como a gente está vendo, Igreja Católica, pela igreja, era considerado herege. Esses eram punidos. A criação da Companhia de Jesus também foi um fator principal no debate no Concílio de Trento. Então, ao ser criada no ano de 1539 por Inácio de Loyola, eles eram chamados de soldados de Cristo, tinham como objetivo central a catequização, tá? E missões de levar o evangelho a culturas pagãs. O que isso significa? Quem eles vão influenciar? Qual é o objetivo central? A cultura pagã significa que são infiéis, que não são cristãos, que não são cristãos, e por conta disso o objetivo central é aumentar a quantidade de fiéis que possam conhecer a história de Cristo e o Evangelho. Então, por conta disso, o objetivo dessa Companhia de Jesus vai ser realizar algumas missões fora do continente europeu para ensinar as pessoas a fé cristã. Entre elas, os jesuítas, como serão chamados quem vive essa ordem da Companhia de Jesus, vão realizar grandes expedições na América, tá? Seja na América Espanhola, seja na América Portuguesa. Eles vão agir com muita frequência nessas duas áreas, incentivados pelos reis católicos que viviam naquele período. Mas o objetivo central é aumentar o número de fiéis. Pessoal, finalizamos o nosso conteúdo de reforma religiosa e contra-reforma. Gostaria que vocês fizessem a atividade da página 66. A 67 não precisa, só a página 66. Além dessa, eu tenho uma outra lição para vocês. Então, nós temos primeiro a página 66, tá? E a segunda atividade que eu vou passar para vocês agora, vou usar até as imagens para facilitar um pouco para vocês. Bom, pessoal, a segunda atividade que nós temos, tá, é sobre a Santa Inquisição. Então, o que eu gostaria que vocês realizassem nessa segunda atividade? Tá? Primeiramente, eu queria que vocês fizessem em uma folha separada. É uma espécie de pesquisa que vocês vão realizar, porque a nossa segunda atividade avaliativa desse segundo bimestre vai ser um questionário que vocês terão no Classroom, cuja uma dessas atividades será sobre a Santa Inquisição. E o que vocês vão ter que pesquisar? Primeiramente, o tipo, para vocês citarem os tipos de punições na Santa Inquisição. E todos os tipos que vocês verem, vocês vão pesquisar, existem vários, nós temos imagens aqui. Você vai identificar o nome desse tipo de punição, escrever um pouco como que eles faziam. Vocês vão escrever o nome dessa punição e vão descrever o que eles faziam. Beleza? Aí, olhando outra aqui. Vamos olhar essa daqui. Esse é um tipo de punição também. O nome dessa punição é tal. O nome dessa punição é tal. E vocês vão fazer uma espécie de tabelinha onde vocês vão colocar o nome dessa punição, tá? E
que tipo de caso era punido dessa forma, para a gente compreender um pouco melhor esse fator, beleza? Então essa punição ela pode ser, por exemplo, a tortura, ou ela pode ser morte, né? Mas aí vocês vão olhar as técnicas que eles utilizavam para interrogar, as técnicas utilizadas na Santa Inquisição ou no Tribunal do Santo Ofício. Bom, pessoal, por hoje é só, beleza? Então nós temos duas atividades, página 66 e essa que eu destaquei das punições da Santa Inquisição. Beleza? Página 66 vocês vão fazer na apostila e essa vocês vão fazer separado no caderno. Já podem pesquisar, porque quando eu passar outra atividade lá, que é o questionário, vocês já terão algumas informações para facilitar para vocês. Beleza, gente? Bom, um abraço, até a próxima aula, tudo de bom a vocês.